Capítulo 33. Incomplexes. Definição. O incomplexes, em mais compli mais exis, é a condição desconfortável, crônica, frustrante, de incompletude na execução, no caso, insatisfatória, da programação existencial da consciência humana, que for antecipadamente planejada durante o período intermissivo. Sinonímia. Eis três expressões equivalentes para incomplexes. A. Complexes sensu restrito. B. Inadimplência evolutiva. C. Semicomplexes. Maturidade. Uma pessoa irrealizada, no contexto da programação existencial, não conseguindo cumprir as tarefas magnas ao que se propôs a executar, no período mais importante da maturidade, sofre, ainda, a condição do incompletismo existencial. Evidência. Uma evidência, aparentemente banal, vale enfatizar aqui. A maturidade consciencial aparece quando a consciência troca a revista de novidades pela revista de ciência. Por fazer. O incompletista existencial é quem não fez tudo e ficou no inacabado, no por fazer em sua vida humana. Desinteresse. O fato acontece frequentemente porque o ser social, envolvido pela materialidade, não se interessou em saber o que veio realmente fazer na vida humana, sentindo e identificando apenas, de modo inconsciente ou instintivo, os deveres, incumbências ou empreendimentos a que se propôs na intermissão. O incomplexis pode acarretar a desativação do corpo humano, antes da época adequada, com a dessoma prematura. Antiproexis. As atitudes antiproexis, obviamente, podem provocar o incomplexis. Causas. Os erros de pensamento são os responsáveis pela maioria dos casos de incomplexis, que começam quando as consciências não sabem fazer as perguntas certas quanto ao seu próprio destino, a sua vida intrafísica, a sua proexis mental soma. Os erros de pensamento compõem casos de parapatologia da pensanidade ou do mental soma. Natureza. A natureza dos incompletismos existenciais varia de modo extraordinário. Extremos. Eis 10 exemplos constrangedores de consciência incompletista simples, mas de incomplexes extremos, e, aparentemente, ainda sem solução, para as próprias pessoas negligentes ou desorganizadas. 1. Arcebispo. O arcebispo charuteiro. 2. Bombeiro. O bombeiro piromaníaco. 3. Fisicultor. O fisicultor obeso. 4. Freira. A freira grávida. 5. Dietista. O dietista pesando 160 quilos. 6. Chanceler. O chanceler monoglota. 7. Jornalista. O jornalista analfabeto. 8. Nobelista. O nobelista pedófilo. 9. Pneumologista. O pneumologista fumante. 10. Psiquiatra. O psiquiatra unicófago. Um fator de autodesorganização, aparentemente simples, pode apontar um incomplexo subjacente em andamento. Comuns. Infelizmente, os profissionais incompletistas existenciais mais ostensivos são os mais comuns. Por exemplo, estes três. A. Comerciante. O comerciante que se torna traficante. B. Motorista. O motorista que se transforma em assassino no trânsito. C. Político. O político que se afunda em maracutaias. Dinheiro. Quem busca a vivência maior pelo dinheiro e não pelas ideias, tem maior tendência de cair no incomplexes. Responsabilidade. Todas as consciências que têm, por exemplo, uma grande facilidade para escrever, enfrentam também uma enorme responsabilidade assistencial perante os outros. Assistência. As consciências que dominam bem os processos de escrever podem ajudar mais pessoas do que a média, através das comunicações escritas e, por isso, capazes de serem mais fixadas no espaço e no tempo. Escrita. Quem sabe escrever bem e não escreve nada em favor dos semi-analfabetos, inexperientes e de menor cultura, enfrentará, em muitos casos, ao fim, uma proexis incompleta. Pergunta-teste. Aqui vale aquela pergunta-teste pertinente. O que temos feito com os talentos de nossa escolaridade formal? Se o triunfo máximo da consciência humana é o complexis, o seu fracasso maior, logicamente, é o incomplexis. Melim. O não cumprimento da programação existencial gera o estado consciencial da melancolia intrafísica ou melim. Crise. A chamada crise existencial dos 40 anos de idade física é um tipo de melim que, em geral, acomete as consciências que se sentem incomplexes. Melex. O incomplexes e a melim, melancolia intrafísica, geram a melex, melancolia extrafísica, depois da dissoma da consciência. Escolhas. O incomplexes gera a melex, por exemplo, quando a consciência descobre que passou a vida intrafísica fazendo escolhas erradas, vitimizando-se com uma proexis ectópica. Para a patologia. A sensibilidade apurada da consciência, além do holochakra e do psicossoma, pode ser constatada, dentre outros, por três fatos observados na parapatologia do holossoma. A.
Paracicatriz. Quando comete uma omissão deficitária de porte, a consciência fica com uma paracicatriz em seu micro-universo consciencial. B. Fissura. A verdadeira fissura da personalidade é trazer um buraco energético. Descompensação. No holochakra. C. Mutilação. O incomplexes equivale a uma temporária mutilação do mental soma. Errar, em geral, é igual a fazer cara feia. Exige muito mais esforço e energia do que acertar ou sorrir. Categorias. Quanto aos seus efeitos imediatos, o incomplexes pode ser racionalmente classificado em duas categorias. 1. Pessoal. Quando o incomplexes predispõe a melex de uma só consciência. Ego-karma. 2. Grupal. Quando o incomplexes predispõe à condição extrafísica da melex de todo um grupúsculo evolutivo de consciências. Grupo karma. Acrasia. A palavra acrasia, que vem do idioma grego, significando ausência de força ou ausência de autocontrole, é a vontade débil, uma das maiores responsáveis por inúmeros fracassos, incomplexes, no cumprimento das proexes nesta dimensão intrafísica. Dessomática. Dentro da dessomática, observa-se que os artistas carismáticos, de modo geral, estão entre as consciências mais pressionadas, na vida humana, pelas influências do subcérebro abdominal, do cardíaco chakra e dos assédios interconscienciais, em muitos casos, tirados, através dos modernos instrumentos de comunicação de massa, da pobreza e das privações materiais de todos os tipos, para o brilho da fama e do estrelato fugaz. Arte. Daí porque muitos artistas, portadores dos mais notáveis talentos, com suas imagens de megastars e papéis de líderes, predispostos a acidentes de percurso parapsíquicos ou com tendências autodestrutivas, subcérebro abdominal, tiveram suas vidas intrafísicas abreviadas, dessomando de maneira trágica, prematuramente, deixando para trás o seu público, massa impensante, robextes, aos prantos. Casuística. Eis, por exemplo, afora muitas outras, 7 personalidades de artistas intensamente relembrados e pranteados. 1. Elvis Presley, a chave da revolução da música popular internacional, 1935 a 1977, idade 42. 2. Isadora Duncan, a pioneira da dança moderna, 1878 a 1927, idade 49. 3. James Dean, o ícone da juventude da sua época, 1931 a 1955, idade 24. 4. Jimi Hendrix, o gênio da guitarra elétrica, 1942 a 1970, idade 28. 5. John Lennon, o primeiro Beatle, 1940 a 1980, idade 40. 6. Marilyn Monroe, o mega-símbolo sexual de Hollywood, 1926 a 1962, idade 36. 7. Rodolfo Valentino, o grande amante do cinema mudo, 1895 a 1926, idade 31. De esporte. Embora em menor números, desportistas também dessomam prematuramente em circunstâncias trágicas. Por exemplo, Ayrton Senna, o megacampeão da Fórmula 1, 1960 a 1994, idade 34. Politicologia. Ainda em menor números, políticos também dessomam prematuramente em contextos trágicos. Por exemplo, Martin Luther King, o Marte dos Direitos Civis, 1929 a 1968, idade 39. Proexologia. Dentro da proexologia, eis a principal questão a ser respondida nas pesquisas conscienciológicas. Neste contexto, quais dessas pessoas deixaram a vida humana na condição de incompletistas, ainda mesmo, se foi o caso, no desempenho de mini-proexes com tarefas de consolação? Evoluciologia. Sem dúvida, um evoluciólogo extrafísico é uma consciência ideal para dar a resposta relativa a cada uma dessas personalidades, com suas vidas analisadas, minuciosamente, de per si.